Barcelona se levanta do chão. Joan Laporta encontrou uma maneira de resolver os problemas do clube catalão. Liverpool continua a reescrever a história do futebol. Os Scousers destruíram o West Ham United com uma pontuação de 5-0. Manchester City está retornando. A vitória esperada é celebrada. O campeonato francês derrotou Cristiano Ronaldo. E a transferência estrondosa do Real Madrid. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol. E uma seleção quente das notícias mais interessantes até agora. Tragam seus likes autênticos para trabalharmos ininterruptamente. Como você pode ver, quando as condições do negócio não são cumpridas, não nos opomos a descansar. Bem, como de costume, seguindo nossa boa tradição, desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. O Real Madrid tentará levar a estrela do Manchester City, se o time for expulso da Premier League. Todos vocês sabem sobre a saga que está se desenrolando nos bastidores deste grande clube inglês. O clube já é acusado de 30 violações financeiras. Se conseguirem provar, o Man City enfrentará uma punição severa. De acordo com informações preliminares, os cidadãos planejam rebaixá-lo na classe e impor uma multa adicional. E o que acontece com os grandes times quando são rebaixados da Liga de Elite? A pergunta é retórica, e podemos ver tudo isso no exemplo da Juventus. Muitas estrelas deixaram o time para ter a oportunidade de jogar no mais alto nível. Lembro-me imediatamente do jovem Zlatan Ibrahimovic, que se mudou para Inter de Milão logo após Calciopoli. Em Turim, por causa disso, ele ainda é mal visto até hoje. A participação da Juventus e do Manchester City será esperada, caso suas culpas sejam comprovadas. Alguém vai ficar, mas muitos querem ir embora. É isso que o Real Madrid pretende aproveitar. Como vocês se lembram, o zagueiro titular Eder Militão rompeu os ligamentos mais uma vez e está fora até o término da temporada. É difícil negar que a rigidez do jogador está se tornando sistemática. Precisamos contratar um novo jogador para substituí-lo. Anteriormente, havia rumores de que o Real Madrid estava de olho em Virgil van Dijk, cujo contrato expira no verão. Para ser honesto, a dupla Van Dijk-Rudiger impõe medo. Surgiram informações sobre a transferência de Jorginho Guardiola. Segundo releva, o clube busca um jogador com perfil similar ao de Eder Militão. Ou seja, ele deve ser jovem, rápido, forte e capaz de ganhar duelos facilmente, incluindo aéreos. Idealmente, é necessário um canhoto, ou um jogador capaz de se adaptar para jogar mais perto da ala esquerda. Eles basicamente descreveram Guardiola, que pode atuar como defensor lateral em caso de necessidade. A liderança do Real, na verdade, entende isso muito bem. Mas também sabe que o croata custará uma soma astronômica de dinheiro se fizer uma proposta direta ao Man City. Os Citizens pagaram quase 100 milhões de euros pelo jogador. Portanto, os Sky Blues aguardam a decisão do tribunal. Se o Man City for rebaixado da Premier League, o Real será um dos primeiros a aproveitar a situação. Além disso, o presidente dos Sky Blues pode influenciar o veredicto final de alguma forma. Ele tem influência suficiente no mundo do futebol e pode usá-la em favor de seu clube favorito. Claro, a teoria é tirada do nada, mas quem sabe o que acontece nos bastidores dos grandes clubes europeus. A liderança do Manchester City quer corrigir a situação desfavorável, convidando alguns jogadores estrela. Jude Bellingham, um dos jogadores de futebol mais fortes de hoje, está na lista curta do clube. Houve informações de que eles estão prontos para oferecer ao Real cerca de 200 milhões de euros. O clube de Madrid precisa disso? Eu acho que é improvável. A rentabilidade da transferência é muito baixa, comparada ao risco de perder um jogador de classe tão elevada. O próprio Real gastou mais de 100 milhões na compra de Bellingham, pagando essa quantia ao Borussia Dortmund. Portanto, uma receita de cerca de 80 milhões dificilmente atrairá Florentino Pérez. Agora, a venda de Vinícius para a Arábia Saudita por $500 milhão, isso já é outra conversa. Aqui, pode-se considerar uma transferência. Mas Bellingham ainda pode acabar em Manchester. Verdade, não é o Jude nem no City. Há informações de que os vizinhos da cidade estão interessados na compra de Job Bellingham, que atualmente joga pelo Sunderland. A chegada de Jim Ratcliffe mudou um pouco a direção do desenvolvimento dos ideais vermelhos. O bilionário britânico planeja construir um novo estádio, enquanto o Old Trafford ainda não foi totalmente dominado pelos ratos. Ele também reduziu os gastos e fez os funcionários pensarem mais sobre a redução dos custos do clube. Além de tudo, Jim Ratcliffe planeja focar nos jovens jogadores na política de transferências do Manchester United.
Ele quer que o clube pare de gastar dezenas de milhões na compra de jogadores como Rafael Varane e Casemiro. A nova estratégia será baseada em jogadores promissores, que podem ser levados ao nível de elite nos próximos anos. Foi exatamente para isso que convidaram Ruben Amorim. O Manchester United planeja fazer uma oferta pelo irmão mais novo de Jude Bellingham neste verão. Os olheiros do clube estão acompanhando seu progresso há um tempo e ficaram impressionados. Nesta temporada, Jobs jogou 20 partidas, marcou 4 gols e deu 3 assistências. 2 dos seus gols marcados em jogos contra Norwich e Swansea foram decisivos para a vitória. Sunderland, por sinal, tem boas perspectivas de entrar na Premier League ao final desta temporada. A equipe já está firmemente na zona que dá o direito de lutar pela última vaga na elite do futebol inglês. Porém, a diferença para o segundo lugar não é tão grande, dando a chance do Sunderland entrar na Premier League diretamente. Como resultado, na próxima temporada, Job Bellingham pode já estar jogando contra Sunderland. Cristiano Ronaldo recentemente criticou o futebol francês, afirmando que o campeonato saudita é superior à Ligue 1. Consigo entender, em parte, o porquê do português ter falado de forma tão veemente. No campeonato francês não há competição. E raramente, por assim dizer, uma vez a cada 4 temporadas, surge um novo campeão lá. Mas o hegemon do torneio permanece um passageiro. Após a chegada dos cheques do Catar, o Grande tornou-se 10 vezes campeão da liga. Somente 2 vezes outras equipes lideraram. Uma vez foi o Mônaco, com os jovens Fabinho, Lemar e, claro, Kylian Mbappé. Todo esse conjunto foi liderado pelo experiente Radamel Falcao. E o outro campeão foi o Lille, que superou o Paris Saint-Germain por apenas 1 ponto. Sobre que nível de campeonato podemos falar quando não há competição? Mas é difícil concordar com a afirmação de que a Liga Saudita é superior. Em termos de qualidade do futebol, a Europa está muito à frente do resto do mundo. Mas isso é poesia. Agora, quero contar sobre como a liderança do campeonato francês humilhou Cristiano Ronaldo, em resposta ao seu deslize. Para entender a genialidade, vamos relembrar as palavras do português. A Liga Premier é mais forte que a Liga 1, com certeza. E não digo isso só porque jogo lá. Não me importa o que as pessoas pensam sobre isso. Mas para eles, basta ir lá e jogar nessas condições, para se convencerem de que estou certo. Correr pelo campo a 38 graus de calor várias vezes. E eu vou ver como eles vão se sentir, disse Al Nassr caindo. E parece que fez isso em vão. A assessoria de imprensa do campeonato francês encontrou a resposta mais poderosa que pode desatar a guerra entre Cristiano e a liderança da Liga 1. Agora você deve adiar todos os assuntos e olhar para as telas de seus dispositivos, porque a assessoria de imprensa publicou uma foto do mais brilhante super-rival de Ronaldo com a Copa do Mundo e a legendou: Messi joga a uma temperatura de 38 graus. E aqui está o resultado. Agora os troféus mais importantes do futebol estão em sua coleção. O fato de o argentino estar se apresentando no Grand Paris naquele instante torna a resposta ainda mais impactante. De qualquer forma, será interessante ver o que Ronaldo dirá a seguir. O português não deve ignorar tal provocação severa. Nos acomodamos, pegamos a pipoca e assistimos com prazer. A liderança do Barça adotou uma posição dura em relação a Frenkie de Jong. Os chefes do clube não ficaram satisfeitos com o desempenho do holandês sob o novo treinador. E agora esperam consequências para ele. Segundo a mídia catalã, ele tem agora 3 opções. A primeira é estender o contrato em termos reduzidos. A segunda é ir para outro clube. E a terceira é ficar no banco até o final do contrato com o Barcelona. Os chefes decidiram seriamente reduzir a folha de pagamento e colocar as finanças do clube em ordem. E Frank já estava pressionando por uma redução há algum tempo. Ele teve muitas chances de se mostrar, mas desde que se transferiu, ele nunca conseguiu se tornar o novo Iniesta. Parece mais que ele está se tornando o novo Hazard, mas apenas nas cores catalãs. Recentemente, muitos clubes se interessaram pelo jogador holandês. Havia boas equipes europeias com chances de conquistar títulos. Foram mencionados grandes clubes como Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern. Frank, no entanto, não quer se transferir, pois percebe que terá de fazer concessões financeiras. E ele gosta muito de viver com 30 milhões de euros por ano. E ele não concorda em aceitar menos. Isso significa que o holandês continuará sentado no banco até o final do contrato com o Barcelona. Eu acho que não. No horizonte, surge uma opção que satisfará o jogador financeiramente. O agente do jogador tem várias propostas da Arábia Saudita na mesa, que podem fazer o holandês comprar o próximo bilhete para Riad. Os clubes locais estão se preparando para oferecer a De Jong
um contrato de 3 anos com salário de 15 milhões de euros após impostos. Isto é, cerca do mesmo valor que ele recebe no Barcelona. Pessoas próximas ao futebol saudita já não duvidam da transferência do holandês. Barcelona também receberá uma compensação. De acordo com a fonte, será muito menor que 50 milhões. Mas os catalães não precisam de muito. Apenas para liberar a folha de pagamento e finalmente voltar à regra 1 para 1. Nunca houve tais situações como com Dani Olmo. No final desta transferência, todos ficarão em vantagem. De Jong poderá ganhar muito dinheiro chutando a bola em outro continente. Barcelona aliviará suas finanças e o futebol saudita receberá novamente um jogador com um grande nome europeu, o que fortalecerá ainda mais a marca da Arábia Saudita antes da próxima Copa do Mundo. Joan Laporta achou uma solução para a questão contratual de Dani Olmo. E fazer isso a tempo. Para quem viu o episódio de ontem no Peredose, isso não é novidade. Mas naquela época, tudo era confuso. Apenas uma das versões de como Joan Laporta pode resolver a situação. Agora os dados são praticamente oficiais. A imprensa catalã relatou que o presidente do Barcelona voltou a chamar a atenção. Então, do que estamos falando? Joan Laporta planejava ativar a próxima venda de assentos no Camp Nou renovado em breve. Mas a situação com Dani Olmo o forçou a acelerar os eventos. O presidente rapidamente fez um acordo com empresas árabes para vender ativos por 100 milhões de euros. De acordo com o portal Marca, isso será suficiente para registrar Dani Olmo e Paul Victor ao mesmo tempo. O acordo já foi alcançado. Só resta esperar o fim da transferência, e então podemos abrir o champanhe. Na internet já estão zombando do presidente catalão. Os fãs estão em êxtase. Alguém até o chama de melhor líder na história do futebol. Mas eu não teria pressa com grandes ovações. Sim, o alcance provavelmente será suficiente para registrar todos os jogadores problemáticos. E até para restabelecer a regra de 1 para 1. Não podemos ignorar que o Barcelona está tendo grandes perdas financeiras devido à ativação precipitada. Um ativo como um lugar na cama dos catalães antes era avaliado em 20 milhões de euros. Se o negócio fosse fechado gradualmente, como deveria, o presidente do Barcelona poderia ter ganhado 2 vezes mais. Mas um golpe crítico em sua reputação fez Laporta agir rapidamente, o que fez com que os catalães simplesmente não contassem com futuros rendimentos. Na verdade, é uma situação triste para um clube tão grande. Se tudo tivesse acontecido em silêncio, talvez não houvesse um pano de fundo tão negativo. Mas o presidente dos catalães fala demais. Ele precisava prometer que o Camp Nou renovado seria inaugurado no aniversário de Barcelona. Parece que ninguém o repreendeu. Todos entenderam perfeitamente o que é a reconstrução de um estádio e o quão intensivo em recursos é esse processo. Mas Joan Laporta e seus colegas disseram, me faça uma pergunta. Eles até pensaram em incluir os potenciais lucros do novo estádio no orçamento planejado. Mas como muitas vezes acontece com os populistas políticos, eles não cumpriram sua promessa. Sérgio Ramos, sendo um lendário defensor espanhol, já está sem clube há mais de 6 meses. Para o múltiplo campeão da Espanha, Europa e do mundo, este período tornou-se um sério teste. No verão de 2024, Ramos esperava renovar seu contrato com Sevilha, onde retornou após muitos anos no Real Madrid. No entanto, a liderança do clube andaluz, apesar de toda a lealdade do jogador, decidiu não lhe oferecer um novo contrato. Os motivos para a decisão ficaram nos bastidores. Mas para Ramos isso foi um golpe inesperado. Desde então, ele procura ativamente oportunidades para prosseguir sua carreira. O espanhol sonhava em permanecer na Europa para jogar novamente em alto nível e, possivelmente, participar da Liga dos Campeões. Porém, suas expectativas não se realizaram. O Real Madrid, com o qual Ramos teve os melhores anos de sua carreira, não demonstrou interesse em seu retorno. A Juventus, por muito tempo considerada potencial candidata à sua contratação, preferiu jogadores mais jovens, mesmo com problemas na defesa. Clubes sul-americanos e equipes da Arábia Saudita também fizeram tentativas de negociar com a lenda, oferecendo condições financeiras atraentes, mas Ramos permaneceu inabalável. Ele queria jogar apenas na Europa, ou no máximo na Major League Soccer. Diante da falta de propostas, os meios de comunicação frequentemente mencionam suposições sobre o fim de sua carreira profissional. Para um jogador que passou a vida inteira no centro das atenções, esse cenário pode se tornar uma decisão difícil. No entanto, não é excluído que nesses meses sem futebol, Ramos encontrou alegria na vida além do campo. Sem treinos diários, horários rigorosos e constantes viagens, ele provavelmente começou a apreciar outro lado da vida.
Agora tudo depende das transferências de janeiro. Apenas uma oferta realmente atraente pode convencer o espanhol a voltar ao campo. Seu agente está buscando uma opção adequada para você. Mas se nada mudar, Ramos pode se aposentar do futebol. O fim de sua carreira marcará o fim de uma era. Mas conhecendo o caráter de Sérgio, pode-se supor que ele queira deixar um ponto brilhante e memorável em sua história. O Liverpool continua a dar um verdadeiro show na temporada atual, certamente rumo ao seu segundo título na Premier League moderna. A equipe de Arne Slot prova repetidamente que agora é uma força temível que nenhum adversário pode resistir. Desta vez, o West Ham ficou sob o jugo de Merseyside, que aparentemente simplesmente não teve tempo para entender o que aconteceu, perdendo por uma contagem esmagadora de 5-0. E claro, a principal estrela deste show foi novamente Mohamed Salah. O egípcio continua a reescrever a história, tornando-se o primeiro jogador na Premier League a marcar um gol e dar uma assistência em 8 jogos de uma única temporada. Isso antes mesmo da chegada do novo ano. No jogo contra o West Ham, ele marcou um gol preciso e deu 2 assistências, reafirmando por que é considerado um dos melhores jogadores da atualidade. Se Salah continuar nesse ritmo, ele vai estabelecer um recorde que dificilmente será superado por alguém no futuro. Assistir aos jogos do Liverpool nesta temporada é um verdadeiro prazer. Bem, se você perdeu essa partida, definitivamente dê uma olhada no nosso canal do Telegram. Lá você encontrará não apenas os melhores momentos deste jogo, mas também análises, memes e notícias de futebol atualizadas, que farão você amar ainda mais o nosso amado jogo. Procure o link para o canal na descrição ou no comentário fixado. Enquanto Salah quebra um recorde após o outro líder do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, literalmente fez a mídia espanhola parar. Em meio a rumores de sua possível transferência para o Real Madrid, Trent se destacou com um gol importante, e muitos interpretaram sua celebração como um sinal de lealdade ao clube. Os jornalistas podem falar o quanto quiserem, mas o defensor deixou claro o que pensa dos rumores. São apenas rumores, e eles de forma alguma afetam suas intenções. Parece que um novo contrato para ele é apenas uma questão de tempo. E a mídia de Madrid pode continuar com suas conjecturas, que não mudam nada. Mas nem tudo é tão alegre no reino de Merseyside. O futuro de Mohamed Salah permanece incerto. Apesar de seu jogo fenomenal, o egípcio admitiu que as negociações para a renovação do contrato estão em um impasse. Estamos longe de uma renovação. Eu não quero alimentar rumores, mas a situação ainda não mudou. Agora estou focado em ajudar a equipe a vencer a Premier League, ele declarou após a partida. E aqui você pode se perguntar, será que o Liverpool está arriscando perder sua principal estrela? Salah está em uma forma tão impressionante que parece impensável sua saída. No entanto, infelizmente, o egípcio deixou claro que não está disposto a recuar. Os fãs só podem esperar que a liderança do clube encontre uma maneira de mantê-lo. De qualquer forma, esta temporada já está se aproximando de se tornar histórica para o Liverpool. A equipe mostra não apenas força, mas também um estilo que faz todos os fãs de futebol acompanharem suas performances. E quem sabe, talvez seja este Liverpool que vai conquistar novamente o futebol. A partida da 18ª rodada da Série A entre Juventus e Fiorentina terminou com o placar de 2-2. No entanto, o principal evento do jogo não foi o resultado, mas um incidente chocante relacionado a insultos russos dirigidos a Dusan Vlahovic. Este episódio lembrou novamente ao mundo do futebol que o problema da discriminação no esporte continua sendo uma triste realidade. O jogo começou ao som de um escândalo. No 6º minuto, o árbitro foi obrigado a interromper o jogo. Os torcedores da Fiorentina permitiram-se gritos russos das arquibancadas em direção a Vlahovic, que já defendeu as cores de seu time. O atacante sérvio mudou-se para a Juventus no ano de 2022. Aparentemente, os torcedores da Fiorentina ainda não o perdoaram por essa escolha. Após o anúncio sobre a proibição de tais ações no estádio, a reunião foi retomada. Mas o ressentimento pelo ocorrido permaneceu. Apesar do escândalo, as equipes deram um jogo brilhante. A Juventus abriu o placar no 20º minuto graças ao gol de Khéphren Thuram. O jovem meio-campista continua a impressionar com seu desempenho, tornando-se uma das figuras-chave na equipe de Turim. Mas já no 38º minuto, a Fiorentina empatou o jogo. Moise é quem brilhou no início do segundo tempo, trazendo vantagem aos anfitriões. Thuram marcou um gol duplo aos 48 minutos, colocando o Jove na liderança. No entanto, a equipe não conseguiu manter a vitória.
No minuto 87, Ricardo Sotell empatou para os visitantes, impedindo a Juventus de obter os 3 pontos necessários. Para os turinenses, este é já o 6º empate nos últimos 10 jogos, o que ameaça os seus planos de entrar na zona da Liga dos Campeões. Com tais resultados, a Juventus continua a lutar, perdendo oportunidades importantes em momentos cruciais da temporada. Os insultos russos dirigidos a Vlahovic tornaram-se mais um sinal alarmante. Este incidente está longe de ser um caso isolado no futebol moderno. Manifestações semelhantes de discriminação ocorrem regularmente tanto na Itália quanto fora dela. Talvez seja a hora de envolver na luta contra este problema aqueles que se opõem ao racismo mais veementemente. Por exemplo, Vinícius Júnior, que já demonstrou várias vezes como se deve resistir a tais incidentes. Quem sabe talvez fosse bom enviá-lo para a Juventus por 6 meses para extinguir essa praga da Série A. Parece que a pressão atingiu seu limite para Paulo Fonseca. A imprensa italiana afirma que a direção do Milan já tomou a decisão de mudar o treinador. Embora nenhuma declaração oficial tenha sido feita ainda. Apesar do empate no jogo contra a Roma, os rumores sobre a iminente demissão do português só estão aumentando. Este resultado não só não fortaleceu a posição de Fonseca, como também adicionou combustível ao fogo. Mesmo uma vitória hipotética sobre a Roma não poderia garantir ao português um lugar no banco de treinadores. Mas isso também não aconteceu. A partida terminou em empate. Além disso, no fim da partida, a Roma desperdiçou chances perigosas que poderiam ter dado a vitória. Nesse contexto, os nervos de Fonseca cederam. Já no primeiro tempo, ele recebeu um aviso, e por discutir com o árbitro. E logo recebeu o segundo amarelo por protestar emocionalmente após o árbitro negar um pênalti. A expulsão do principal reforço mostra que as ações do treinador elevam a tensão no clube. A liderança que as ações do treinador sublinham a tensão geral no clube. A liderança do Milan está descontente com os resultados e o estilo de jogo da equipe. Os últimos 4 jogos na Liga renderam apenas uma vitória contra o Azarão Verona. Os outros encontros resultaram em perdas de pontos, o que afetou seriamente a posição da equipe no torneio. Até o jogo ofensivo do Milan, que antes era seu ponto forte, está levantando questões. A equipe faz muitos ataques, mas a maioria deles é fora da área de penalidade e sem uma ameaça real. Com esses problemas, a mídia italiana já discute possíveis substitutos para Fonseca. O principal candidato é Sérgio Conceição, que deixou o Porto no verão. Conceição tem a reputação de ser um forte tático, mas sua possível nomeação tem recebido críticas contraditórias. Muitos duvidam que ele possa estabilizar a situação em Milão, considerando a caoticidade das decisões do clube. Os desafios do Milão vão além da seleção de um técnico. A falta de uma estratégia clara, as mudanças de pessoal e a incerteza no desenvolvimento da equipe afetam negativamente os resultados, mesmo se Fonseca deixar seu cargo. Isso dificilmente será uma panaceia para o clube. Enquanto isso, os fãs especialistas estão esperando a confirmação oficial da mudança de treinador. Espero que o Milan possa superar essa crise. O Manchester City finalmente conquistou a vitória tão esperada. Os cidadãos não têm agradado seus fãs com resultados positivos recentemente. Se olharmos para os jogos disputados, podemos ver a estatística de um azarão que está correndo o risco de ser eliminado. Depois você olha e é um dos melhores clubes da atualidade, sob a liderança do melhor treinador. Eu até quero mencionar quais foram os resultados dos confrontos anteriores com o Leicester. Um empate sem gols com o Crystal Palace, uma derrota na Liga dos Campeões para a Juventus. Uma derrota sensacional no Derby de Manchester, conquistada nos últimos minutos, 0 pontos nos jogos contra o Aston Villa e um empate incerto contra o Everton. Em outras palavras, dos 15 pontos possíveis, o Manchester City ganhou apenas 2. Isso não se correlaciona com as altas expectativas dos anos recentes. É uma verdadeira crise da qual precisamos sair. Na partida contra o Leicester, o Man City possivelmente deu o primeiro passo para se recuperar. Os Citizens derrotaram o Leicester por 2-0 como visitantes. Porém, seu jogo não foi convincente. Os jogadores do Leicester criaram oportunidades suficientes para empatar o jogo, e com um pouco mais de sorte, poderiam ter vencido esta partida. Infelizmente, não tiveram êxito na execução. Apenas Jamie Vardy não aproveitou 3 boas oportunidades. Parece que o Red Bull de ontem não ajudou. A sorte estava do lado dos montanheses, permitindo-lhes terminar este ano em uma boa nota. Agora, a questão está nas mãos da liderança e do treinador principal da equipe. Em alguns dias, a janela de transferência será aberta,
E os jornalistas não perderam a oportunidade de perguntar a Guardiola sobre os planos futuros do clube. Kevin De Bruyne voltou, mas precisamos de jogadores no meio e na defesa. Problemas com defensores laterais e centrais complicam a situação. Quando tudo está bem, somos a mesma equipe. Mas devido à ausência de jogadores-chave, isso se torna difícil. Precisamos reforçar a defesa, especialmente no centro. O mercado é caro e complexo. Então vamos ver o que o clube pode fazer, disse Guardiola. Até nesta entrevista é notável que o treinador parece perdido. É difícil olhar para o rosto dele quando o Man City não consegue bons resultados. Mas, mesmo após os triunfos, o humor do catalão pouco se altera. Talvez ele mesmo precise de alguma ajuda de especialistas profissionais. Mas ele já é um rapaz adulto e deve descobrir por si mesmo o que precisa sem os meus conselhos. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Pessoal, lembrem-se que temos o Telegram em primeiro lugar. E também tem um Instagram pessoal. Lá, claro, não é muito interessante. Mas se alguém quiser saber algo sobre minha vida pessoal, todos os links estão na descrição e no comentário fixado. Bem, meu nome é Kirill Kost, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Johangad, amigos.